Fala galera do canal, beleza? Eu sou o João Takashi, a maioria já me conhece, né? Hoje eu vou estar falando sobre um assunto, tem um vídeo já meio antigo até, que foi muito comentado, que é sobre o esgoto predial, né? O sistema de esgoto predial, que o pessoal gostou bastante, mas eu pequei assim, em alguns detalhes, que foi sobre o tubo de ventilação, né? Ramal de ventilação, coluna de ventilação, né? Aí, respondendo as dúvidas, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para pegar mais esse assunto, né? Sobre os ramais, né? Sobre a tubulação de ventilação em si, né? Que a última pergunta que me fizeram foi aonde era para ligar o tubo de ventilação. Se era para ser no ramal de descarga ou no ramal de esgoto. Aí a gente tem que pensar o seguinte... a diferença entre ramal de descarga e ramal de esgoto é só uma. Ramal de descarga é aquela que recebe o esgoto diretamente do aparelho, né? A pia em si seria um ramal de descarga, o vaso sanitário seria um ramal de descarga, né? A questão de ser ramal de descarga ou ramal de esgoto está mais ligado à localização, não à forma que ele trabalha, né? Vamos ver como é que funciona? Deixa eu mostrar aqui no slide. Primeiramente, a ventilação, ela se divide em dois tipos de ventilação. Temos a ventilação primária e a ventilação secundária. O que seria essa ventilação primária? A ventilação primária nada mais é do que um prolongamento do tubo de queda. Tá vendo aqui? Né, você fez a sua soma, né, de acordo com a unidade Hunter de captação de cada aparelho e chegou a X, digamos que chegou a 100 milímetros aqui no tubo de queda. O que você vai fazer? Aqui em cima, em vez de você colocar uma curva, só deixar abafado, não, você vai dar segmento aqui, ó. Você vai prolongar esse tubo até ele ficar mais alto do que a cobertura da casa. Essa é a ventilação primária, né? Só que o que acontece? A ventilação primária muitas vezes não é suficiente. Por quê? Digamos, igual num prédio, por exemplo, quando acontecer desse andar superior estiver usando aqui, vai ser difícil o acesso dos gases para subir, né? Essa ventilação primária muitas vezes é feita em casa térrea, né? Onde a gente coloca um tubo diretamente na primeira caixa de inspeção, logo na saída do vaso sanitário, né? Aí por isso a gente tem a ventilação secundária, né? Aí aqui dá pra gente ver bem como é que funciona o esquema aqui. Ó, o tubo de queda, certo? Aqui, ó, ramal de descarga e ramal de esgoto. Agora o que eu estava falando sobre o que se confunde um pouco, né? Não se deve se levar bem em consideração ramal de descarga e ramal de esgoto, e sim levar em consideração o que é um esgoto primário e o esgoto secundário. Por quê? Entre esgoto primário e secundário, a diferença é que o esgoto secundário é aquele que tem a presença de gases ali isolados, né? Não que o esgoto primário não tenha, mas o esgoto primário, esse gás, o que está aqui, ele inevitavelmente vai estar saindo, porque eu não tenho um fecho hídrico aqui, eu não tenho nada isolando ele, né? É um mínimo, mas pode sim ter um mau cheiro aqui. Agora o esgoto secundário não, como ele está depois do fecho hídrico, quer dizer que esse gás ele está aqui, como se diz, ele está concentrado aqui, né? Ele está isolado aqui dentro. Aí notem aqui, ó. O vaso sanitário, por exemplo, ele é um ramal de descarga
Porém, ele está com contato direto, né? Ele seria ramal de descarga e ramal de esgoto ao mesmo tempo. E o que define mesmo aonde é o ramal de ventilação é isso. Aonde está confinado e aonde não está confinado. E o local certo do ramal de ventilação é aonde está confinado. E como é feito esse confinamento? Através do desconector, né? Dos sifões. O que acontece com os sifões é o seguinte: ele trabalha com água dentro, né? E como sabemos, a água ela é mais pesada. Quando se fala em gases líquidos e sólidos, a diferença de um para o outro normalmente é a densidade, né? Todo líquido ele é mais denso do que gases, né? Assim como todo sólido é mais denso do que líquido. Aí o que acontece? No esgoto, a tubulação ela está cheia daquele gás, né? E tem o fecho hídrico do sifão. Porém, na hora que deu a descarga, na hora que fez o uso do aparelho sanitário, a água vai entrar. A água, como se diz, inevitavelmente ela vai entrar. E ela vai expulsar o que é mais leve, que são os gases. Esse gás vai voltar em qualquer lugar. Na verdade, o gás vai flutuar, né? Ele vai estar flutuando por cima do líquido e dos dejetos, né? Por isso que deve estar ligado aqui. Em casa térrea, é muito comum a gente ver o tubo de ventilação só aqui, né? Como a gente não tem um tubo de queda na casa térrea, o que acontece? Logo depois da descarga do esgoto do vaso sanitário, aqui já o pessoal vai e coloca uma caixa de inspeção, né? Coloca só um T, em vez de colocar aqui essa cruzetinha, coloca só o T e aqui o tubo de ventilação. Está errado? Não está errado, mas muitas vezes não é o suficiente. Entendeu? Se você na sua casa, se você já reparou que quando você dá a descarga, você olha aqui na caixa sifonada, você vê que está borbulhando a caixa sifonada, quer dizer que está dando retrosifonagem. Os gases provenientes aqui do vaso sanitário estão sim voltando aqui na sua caixa sifonada. Então, no caso, para a casa térrea, como resolve esse problema? Você deixa o seu tubo de ventilação da mesma forma e faz essa ligação. Você não precisa colocar uma coluna de ventilação. Pode continuar usando a mesma que você estava usando no vaso sanitário. Porém, você vai ligar aqui acima, né, do seu ramal de esgoto, que vem lá da caixa sifonada, e vai estar ligando aqui, num local mais alto. Normalmente esse local mais alto, essa subida, tem que ficar acima do ponto mais alto de utilização, que nesse caso aqui no banheiro seria o ponto lá da pia. Porque caso aconteça de ter alguma obstrução no tubo, evite de entrar água nesse tubo. Esse tubo não pode entrar, jamais não pode entrar água no tubo de ventilação. Certo? Aqui a gente tem os sifões. O que acontece? Aqui é o ponto de utilização, certo? Digamos que seja a entrada de água, né? E aqui é a saída. Isso aqui é um sifão comum, não é um sifão de pia. O que acontece? Essa parte aqui, como está confinado, essa parte sempre ela vai ter mais pressão do que aqui, do que desse lado. Vocês concordam comigo? Porque aqui o gás está confinado, certo? O que acontece? Quando eu for utilizar esse ponto, né, que essa água entra aqui, eu vou aumentar mais um pouco a pressão desse lado, né? Isso quando não se tem um tubo de ventilação. O que vai acontecer? Vai haver a ruptura aqui do meu fecho hídrico, né? Vai fazer aquelas bolhas, fazer aquele barulhão, plop, 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 plop. O que acontece? Esse gás que está aqui, que está cada vez aumentando mais de pressão a cada uso, ele vai voltar, ele vai ser liberado aqui e vai voltar para trás. Por isso que dá aquele mau cheiro.
né? Muitas vezes quando a gente dá a descarga do vaso sanitário é que vem aquele cheiro lá do esgoto velho, né? É por causa disso aqui. Já falei então sobre a ventilação primária, a secundária. Agora vamos para ver o que nos diz a NBR, né, a norma brasileira. Inclusive eu vou estar deixando a norma brasileira, a cópia da NBR, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá, para você estar acompanhando, juntamente com o link que eu coletei esse material para estar fazendo esse vídeo, beleza? Agora, o que acontece que na ventilação secundária é o seguinte: esse ponto, o ponto aqui do ramal de ventilação secundária, ele tem que estar o mais próximo possível aqui do ramal de descarga, né? Vamos considerar que o sifão ainda seja ramal de descarga, certo? Aí temos essa tabelinha aqui, ó, o diâmetro nominal do ramal de descarga, né? A distância máxima que pode ter aqui do desconector, certo? Para o tubo, ó, de diâmetro nominal de 40 pode estar a 1 metro de distância, o tubo de 50 a 1,20 m e assim vai. Mas o mais eficiente é quanto mais perto aqui, né? Quanto mais perto tiver o ramal de ventilação aqui do desconector, mais eficiente ele vai ser. Porém, nem sempre a gente consegue estar deixando ele aqui pertinho, né, gente? Essa é a questão. Agora, quanto à questão do diâmetro do tubo de ventilação, que seria este aqui, né? Tubulação de ventilação, como que eu vou fazer? Bom, vamos pensar o seguinte. Vocês já devem ter visto já o vídeo que eu fiz sobre a retrosifonagem em caixa d'água, né? Se não viram, eu vou deixar o link aqui em cima, dá uma olhada. Vamos seguir pela lógica. Digamos que a água está descendo, ela está tomando toda a conta de todo o tubo, né? Está descendo, sei lá, 20 litros de água. Quando se desce 20 litros de água, quer dizer que eu tenho que ventilar 20 litros de ar. Quer dizer que o ideal mesmo, seria o tubo de ventilação ser do mesmo diâmetro do tubo do ramal de esgoto. Mas, porém, isso muitas vezes não é possível, né? Porque que altura qual a profundidade que eu vou estar fazendo no meu esgoto para estar passando nessa tubulação? Aí a NBR, prevendo isso, já deu outras medidas, né? Outras medidas que pode ser menor, né? Notem aqui, ó, o diâmetro nominal do tubo de queda ou do ramal de esgoto, né? O tubo de queda, no caso de predinhos, aí com 2, 3 pavimentos, e o ramal de esgoto, né? E isso juntamente com o número de unidades Hunter de contribuição, o HC. Quer dizer que um tubo de 40, por exemplo, recebendo 8 HT, olha lá, o diâmetro nominal mínimo de tubo de ventilação vai ser o de 40 também. Um tubo fininho vai receber um tubo fininho, né? Isso até 46 metros de comprimento, né? Ah, mas e se passar disso eu colocar um maior? Não tem lógica. Não vai ter como ele ventilar mais do que está saindo. Nunca vai ser mais. Certo? Aí, ó, quanto mais, ó, o de 40 está recebendo 8 o HT e recebendo 10. Reparou que conforme aumentou o HT, diminuiu o comprimento aqui. Mas não há o que fazer. Vamos chegar aqui no de 100. O de 100, olha lá, com comprimento mínimo é permitido aqui de 11 metros, né, com 11 metros de comprimento de tubulação completa, viu, gente? Daqui até chegar na ventilação, tá? Ou melhor, até chegar na coluna de ventilação. Já se for ligado na ventilação primária, é claro, vai até o tubo de queda. Olha lá, pode ser usado de 50 milímetros até 11 metros, né? Isso recebendo 43 UHT.
de 75 até 76 metros e o de 100 até 299 metros, né? Pode reparar, ó, até aqui na lista, 100 é o máximo, né? E agora, sobre como a aplicação, né? Como o posicionamento, né? Porque quando eu falei do esgoto, né? Na hora que se for efetivar fazer a sua linha de esgoto, tem uma inclinação, né? Para a água não voltar. Agora, como que é feito já na ventilação? A ventilação, aqui nesse desenho não tem, mas o tubo de ventilação da saída dele para o caminho para a coluna de ventilação deve ter um aclive aqui, vai subir, um aclive de 1%. Por que isso? Para evitar de entrar água aqui dentro dessa tubulação, como eu disse, né? Outra característica também é aqui, ó, mais 15 centímetros de nível de borda, né? Aqui no caso está levando em consideração só o vaso sanitário. Na verdade está incorreto isso, deveria estar levando em consideração o lavatório, né? Mas está tranquilo, viu? Bem próximo, né? A caixa sifonada aqui. Porém, vocês estão vendo que a ventilação não está ligada na ligação do vaso sanitário. Isso por quê? Porque nesse caso, nessa ligação, supôs-se, né, por causa da distância, a distância deve ser pouca, supôs-se que esse ramal de ventilação seria suficiente para que os gases dessa tubulação subissem por aqui também. Na verdade, eu não sou muito fã disso aqui. Eu prefiro fazer minha tubulação lá, tranquilo. Ainda se for uma casa térrea, tranquilo, né? Porque aqui eu já coloco meu tubo aqui, minha coluna de ventilação aqui, né? No lugar dessa aqui e elimino essa. Mas para prédio eu não aconselho desse jeito não, eu aconselho assim, ó. Olha que bonitinho, né? Você faz o seu normal, aqui para outros pontos de utilização, né? A ventilação para a caixa sifonada e para lavatório, e para o vaso sanitário fazer desse jeito aqui, ó. Vocês viram a preocupação aqui, ó, de colocar assim um Y, ó. Nesse caso, como a água está vindo aqui, ó, igual está essa setinha, ela vai cair, ela vai descer. E vai dificultar de entrar água aqui na coluna de ventilação, né? Que aqui o Y está subindo. E aqui o outro Y também em 45 graus, mais alto do que a borda aqui de uso. Certo, gente? Bom, e é isso, eu não vou... Até nas próprias normas existem poucas definições para tubo de ventilação. No caso de dúvida, sempre pense, vou usar então o tubo, a grossura, o diâmetro nominal do tubo que sai, eu vou usar o mesmo de saída. Aí, respondendo a pergunta, entre ramal de descarga e ramal de esgoto, você tem que lembrar o seguinte, você vai ter que tirar o gás da onde está confinado, tá? Não adianta você colocar na saída de uma pia. Se essa pia não tiver sifão, os gases vão sair pela pia. Inclusive, né, eu falando, as normas às vezes, a própria norma deixa um pouco a desejar, é isso. Porque faz parecer que só banheiro que precisa de ventilação. Mas a cozinha, para quem já teve esse problema, sabe que a cozinha também volta. E é muito desagradável. Eu particularmente eu gosto de deixar um tubo de ventilação na saída, né, na saída para a caixa de gordura. Entre a caixa de gordura e a ligação minha aqui do ramal de descarga. Bom, gente, eu vou parar por aqui, tá? Logo mais para frente eu vou estar voltando a fazer o estudo sobre esgoto. Espero que tenha gostado. Se gostou, dá um like aí, ajuda aí no canal. Se não se inscreveu, se inscreva e até a próxima. Valeu!